Olá, glória a Deus, glória a Deus, ao Deus poderoso de Israel. Ai, papai, estamos aqui, meus amados, para mais uma live, né? A gente falando de Jesus, a gente compartilhando a palavra. Compartilhando a palavra. A gente vai estar abordando hoje, dando continuidade aí ao o quarto sermão de Jesus, no livro de Mateus, assim, o quarto grande sermão, né, de Jesus. Ô pastorzão, boa noite. Buenas noches. Gastando aqui do meu espanhol, né? Vamos compartilhar aí a palavra. Que Deus seja louvado. Que o Todo-Poderoso possa nos abençoar. Amém. Assim, né, como a gente estava falando, vamos compartilhar a palavra aí do livro de Mateus, capítulo 18, né? Capítulo 18, a partir do verso 10, né? Assim, o livro de Mateus, ele tem 4 grandes discursos ou sermões, né, de Jesus, e a gente está comentando, a gente está estudando cada um desses sermões, porque é de fundamental importância para a gente conhecer e entender Jesus e o seu ensino, do que ele ensina para o discípulo, o que ele está ensinando aos discípulos, de que maneira ele está formando os discípulos, né? E debaixo de que abordagem, né? A gente já conhece a época, a gente já entende, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo estava ali enfrentando, né, uma oposição muito grande dos religiosos, mas ele, assim, enfrentou aquilo ali, né, com muita paciência, com muito amor, e, sabe, soube passar por todas essas provas, né, e sem nenhum problema, vamos dizer assim, com vários, na verdade, né, mas tudo dentro do previsto, daquilo que ele já sabia do coração humano, né? Então, a gente sabe o quanto ele passou, o quanto ele sofreu, né, com tudo o que aconteceu, e a gente está estudando isso, né? Então, aqui no livro de Mateus, como eu falei, são 5 discursos, 5 sermões, né, assim, maravilhosos. A gente estudou cada um deles e todos eles têm mensagem importante. A gente está no quarto, estamos iniciando o quarto, e logo a gente vai para o último, o quinto sermão. Enfim, então eu vou ler aqui com vocês Mateus capítulo 18, verso 10. Né? O assunto é a ovelha perdida, né? Então diz assim a palavra do Senhor, né? Aqui no capítulo 18, verso 10 de Mateus.
cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido, o que se havia perdido. O que vocês acham? Ou o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Assim, é um texto lindo, né? E é novamente Jesus trazendo um ensino interessante, um ensino importante do ponto de vista, né, da formação do discípulo e da igreja. A gente viu nos outros sermões, no primeiro sermão que a gente estudou, no Sermão do Monte, ele fala muito para o indivíduo. Ele fala do caráter do discípulo, ele fala do comportamento do discípulo, ele fala de como o discípulo deve ser. Ele fala dos direitos do discípulo, dos deveres, né? Ele molda ali o caráter do discípulo. No segundo sermão que a gente estudou, que está em Mateus 10, né, é o envio dos 12. E ele fala ali do trabalho do discípulo no envio dele, na evangelização, né, na casa daqueles que os recebem, nos corações de quem os recebem. Então ele fala do envio do discípulo na pregação do evangelho. O outro sermão que a gente estudou, o terceiro sermão, é o sermão ali das parábolas, em Mateus 13, onde ele tem também ali uma série ele através de parábolas, ele estabelece o comportamento do discípulo em sociedade, né? E com os irmãos também, mas basicamente focando nos discípulos. Aqui, no quarto sermão, ele começa a moldar a igreja, né? E aqui nesse capítulo, pela primeira vez, né, no Evangelho, mais adiante a gente vai ver, aparece a palavra eclésia. Pela primeira vez é falado a igreja, né? Então a gente, esse momento Jesus está ensinando, né, os princípios, os fundamentos da igreja, né? E assim, ele ensina, né, os discípulos e garante que eles, discípulos, que nós, discípulos, gozamos de uma proteção do Pai. Quando a gente está andando comissionado debaixo da autoridade dele, debaixo da obediência, a gente na verdade está protegido, amparado. E que a responsabilidade por essa segurança, por tudo que vai acontecer, é do Senhor. Aconteça o que acontecer, sejam como foi com Paulo, com prisões, açoites, mas não era por desobediência de Paulo, muito pelo contrário, né? Era por causa da obediência. Mas passou por tudo isso também, mas debaixo do plano
né, que haveria resistências pesadas, mas Paulo não desistiu. Foi forjado ali no ministério dele, na vontade do Pai, né? Então, assim, Jesus nos mostra como a gente é importante para o Pai. O quanto do nosso valor, sabe? De quem somos nós. Do propósito dele, que a gente alcance a salvação, de que todos sejam salvos. Isso recai de uma vontade, um propósito dele, mas por outro lado é uma responsabilidade para nós também, porque aqui na terra nós somos aqueles escolhidos, vamos dizer assim, não no sentido escolhidos que se fala da salvação, mas que todos aqueles que se convertem são escolhidos, no sentido de trabalhar também pelo propósito do Pai, né? Assim, de que todos nós trabalhemos para que se cumpra a vontade dele, né? De que todos sejam salvos, alcancem a salvação, né? Então, assim, ele fala da comemoração, da ovelha perdida, da festa, do júbilo, né? E do propósito de que Deus está disposto a tudo. O Senhor está disposto a tudo. Ele, inclusive, enviou seu Filho para morrer por nós. Então, ele mostrou que ele está fechado com esse propósito. E que a gente também deve estar fechado com esse propósito. Querendo, buscando, compromissado com ele. Porque ele está compromissado. Ele está compromissado ao enviar seu Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna, que a gente seja perdoado, façamos parte da família de Deus. Isso quer dizer compromisso dele com o propósito. Conosco. É um compromisso, irmão. É forte isso. É muito forte isso, sabe? E que se a gente tiver esse compromisso também com essa obra dele, meu amado, a gente vai mudar tudo nos corações. Tudo. Mas preste atenção, né? Ele está disposto a tudo. E nós? E nós, né? Então, assim, Jesus está ensinando algo a seus discípulos, primeiro sobre como o Pai é, nessa palavra. Segundo, como ele, Jesus, é. Terceiro, qual o propósito, responsabilidade, compromisso do Pai e do Filho. E em quarto, ele nos ensina como a gente deve ser. Tão compromissado quanto eles dois. E o Espírito Santo, quanto eles três, né? Percebe isso? Isso é importante pra gente, sabe? Isso é importante você entender, né? Então a gente tem um cuidado do Pai. Começa logo com o cuidado dele. Ele cuida de nós, ele cuida ele disse que os anjos de Deus estão diante da face dele, né? Como se, assim, que a nossa segurança e o nosso propósito, o nosso empenho, a nossa luta nesse propósito é guardado, é assistido, é cuidado. Ele, de verdade, é a nossa fortaleza. Estamos debaixo das asas dele. Você compreende isso? Qual expectativa do Pai, do Filho e do Espírito Santo com relação à nossa atuação nesse compromisso, nesse propósito, né? Então, quando Jesus está discursando ali, quando ele está falando, né,
e trata os discípulos, né? Porque no início do capítulo a gente já viu, né? A gente já estudou, ele trata os discípulos, ele compara com uma criança, né? Então ele vai falando que somos pequeninos, como uma criança, que a gente deve ser humilde como uma criança, né? Porque o capítulo inicia com os discípulos perguntando quem é o maior no reino dos céus, né? Mas ele trata daquilo ali, ele trata dizendo, olha, vocês têm que ser humildes como essa criança, pura, indefesa, mas quem faz a tua segurança é teu pai. Ele é a tua segurança. Percebe? É inofensivo, é incapaz de ofender. Inofensivo. As características daquele que é enviado como ovelha para o meio de lobos. É essa característica, sabe? Inofensivo, astuto, sagaz, mas inofensivo, né? Ora, então Jesus está falando de proteção, de cuidado, de amor do Pai para com aqueles que recebem Ele, Jesus, né? Assim, não que os outros, não, que ainda não conheceram, não tiveram encontro com Cristo, não sejam igualmente amados. São igualmente amados. Mas existe um cuidado por aqueles que estão no propósito por conta do próprio plano, do próprio propósito. Percebe? Por causa do cumprimento da palavra, do cumprimento da promessa. Quem se move em direção ao cumprimento da palavra, do cumprimento da promessa, do propósito de que todos sejam salvos e que alcancem o conhecimento da verdade, que é Jesus. Esses têm óbvio, é o que ele está falando aqui, dos discípulos, dos pequeninos, né, que são guardados e cuidados. A gente é enviado para o meio de lobos, como está lá em Mateus 10:16, como a gente já viu, né? A gente é enviado pelo meio de lobo, mas a gente está com segurança especial, irmão. Escolta armada. Escolta armada. Então, assim, no mundo espiritual, todos sabem quem somos nós. Todos sabem no mundo espiritual. No reino físico, às vezes a gente não é discernido. Mas no mundo espiritual, a gente é. Porque carregamos a presença. Carregamos a presença dentro do teu coração. Amém? Né? Então, quando o discípulo está fazendo a vontade do Pai, debaixo das ordens, está debaixo do propósito, está trabalhando no propósito, o Senhor está ali, os anjos estão diante da face de Deus, para que nenhum desses pequeninos tropecem. Não é nem cair, se esborrachar no chão, não. É tropecem. Para que eles estejam atentos. Então o Espírito Santo está ali no nosso coração, trabalhando em nós. Quando a gente deixa de ouvir, aí a gente tropeça. Aí a gente cai muitas vezes. Mas sempre tem um lugar do arrependimento para o discípulo. Né? Porque ele é humilde como uma criança. O discípulo se arrepende. Isso somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. É verdade. Né? Mas nesse caso aqui, né, no sentido da ovelha que é enviado para o meio de lobos, no propósito do Pai, debaixo da proteção do Pai, a gente é cuidado.
Sabe, Maurício? A gente é cuidado. A gente é protegido. Sabe? É muito interessante uma palavra, né, que o exército da Síria vai até, né, vai até Samaria, né, e cerca lá, chega lá, Geazi, o servo de Eliseu, né, fica preocupado, e Eliseu não tá nem aí, tá de boa. Tá de boa, aquele exército enorme, ele fala assim, maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Por quê? Porque o Geazi não conseguia ver os exércitos celestiais. Aí Eliseu orou para que Geazi abrisse os olhos de Geazi. Quando Geazi olhou, viu as montanhas, as carruagens de fogo. Ele falou, meu Deus do céu. Agora eu estou entendendo porque o profeta está nessa paz toda. Né? Tá tão tranquilão. Porque ele sabia quem era com ele. Né? Então, quando a gente vê Davi falando que o Senhor é minha fortaleza, minha cidadela, socorro presente, né, de que eu estou debaixo das asas. Poxa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem é, irmão? É o que está na rua aí, servindo suas próprias vontades, ou é o discípulo? É o discípulo. Né? Aí o texto continua e fala assim, Jesus fala que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O texto é claro, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. A condição do homem nesse mundo é de perdição, é de perdido. O homem está perdido. O mundo jaz no maligno. Aquele que não conhece Jesus já era. Mas tem salvação para ele. Mas o tempo corre contra ele. Mas o propósito de Deus é que ninguém se perca. É que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o propósito de Deus. E isso tem parte de responsabilidade nossa. Nós trabalhamos por esse propósito. O Senhor conta conosco nesse propósito. Né? Então, assim, mas o texto também fala da ovelha que estava junto do rebanho, né? E por algum motivo ela se perde, ela se afasta. Então, ela fala aqui pra gente de alguém que conheceu a verdade, mas que se afastou por algum motivo. Né? Há duas situações aqui. Né? A primeira é quando quando ela não quer, a ovelha não quer voltar. Ela se perdeu, foi embora mesmo. Ela foi embora. Foi para o mundo, se aborreceu, foi ferida, não foi atendida, tinha outras expectativas, queria as outras coisas, ou confundia a igreja com o mundo, com o ritual, e de repente entrou a igreja tinha uma visão e ele queria continuar com a sua vida, enfim, a gente não sabe, mas o fato é de que ele se afasta e sai do rebanho, vai para longe, vai para longe, se perde novamente, se encaminha segundo suas próprias paixões, né? Ou mesmo por causa de outros, por contendas e tal, e não sabe procurar o socorro, procurar uma ajuda, também não buscou uma ajuda, por N motivos. Não vou entrar aqui agora em todos os motivos possíveis, né? Mas por alguma coisa dele incompatível com alguém, ou com alguns, ou com a doutrina. E ele vai embora. A outra, e não quer mais saber. Acabou, né? Ela se afasta da igreja
por algum motivo, né? E ela não quer voltar. Não quer voltar. Vai para o mundo, não, quero viver no mundo, aqui é melhor, lá aquelas coisas da igreja, não quero mais, não quero. Não gostei, fui lá, experimentei, não vi nada demais, não gostei e saí. A outra não. A outra vai, mas está dividida. É a paixão pelo pecado, é um vício, é uma situação interna, externa, carne, mente, emocional, enfim. Mas ela teve experiência com Deus e ela sente a falta, está dividida ela. Ela está no mundo, ela se afasta do rebanho, vai viver no mundo, mas com certos tiques de evangélico, vamos dizer assim. Mas se envereda por alguma linha de pecado, de paixão pessoal, por alguma coisa, né? Para qualquer uma dessas duas situações, a primeira que não quer mais, isso não é definitivo. Pode não ser definitivo, sabe? Pode não ser definitivo. E aquela que está dividida, das duas formas, a única maneira, só tem uma saída. E o único caminho é Jesus. É Jesus Cristo. É a pregação do Evangelho, da palavra, para alcançar o coração. Um mais duro que o outro, mas é a pregação da palavra para libertar. Um precisa libertar de si mesmo, né? Os dois, na verdade, né? Alguns é do pecado e outros são outras paixões, mas Jesus é o único em condições de quebrar essas cadeias e libertar, né? E o pai, ele entra numa pergunta que ele faz assim ele fala assim para os discípulos, né? Que ele fala da proteção, fala que Jesus é aquele que, né? É aquele que veio salvar o perdido. E aí ele entra num caminho que ele para e pergunta para o seu público: o que vocês acham? O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma se perdeu, e se conseguir e uma se perdeu, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? Amigo, você faria isso? Você deixaria as 99 no monte e iria procurar a que se perdeu? Ou você fala, bom, se ela se afastou, vou dar uma olhada aí, não dá para ver, sinto muito, então não vou arriscar minhas 99 aqui para sair no meio do monte um calor senegalês e eu vou sair procurando uma ovelha que se perdeu aí, era até magricela, não vou perder meu tempo. Talvez fosse uma, vamos dizer assim, uma saída lógica, uma saída inteligente. Para que eu vou arriscar as 99? O que você faria? Racionalmente. O que você faria? Essa é a pergunta que ele faz. O que vocês acham? O que vocês acham? Você faria como esse? E o porquê que ele vai? E por que ele deixa as 99? Por quê? Por causa do valor dela.
é valiosa demais para ele, para que qualquer uma se perca. Mesmo que quando voltar ele já tivesse 98, ele iria atrás da outra. Percebe? Pelo profundo amor, pela importância que cada uma delas tem, pela importância que cada um de nós tem, sabe? E a alegria que ele fala é a evidência dessa importância, sabe? Ele fica extasiado porque encontrou aquela que estava perdida e não pelas que não se perderam. Porque aquela que estava se perdendo, aquela que estava perdida, né, não haveria mais volta eternamente. Sabe? A gente tem que entender o propósito do Pai e do Filho. Porque ele enviou o Filho dele com esse propósito, é parte do plano. Entendeu o que eu falei? É parte do plano. O Filho vir para perdoar pecado, para pagar a dívida, para ser o sacrifício por nós. Ao terceiro dia ressuscitar, algo que nunca houve na história do universo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita, vence a morte, para que nós possamos ter vida com o Pai, o Filho e o Espírito, para que a gente possa viver eternamente com eles. Mas é necessário que outras coisas aconteçam, que é parte desse plano. O derramamento do Espírito, e logo depois, no dia de Pentecostes, ele derrama do Espírito sobre toda a carne. Vem habitar em nós. Escolhe morada nos discípulos. Fazer morada. Viver no nosso coração. Escolhe fazer isso. E a outra parte do plano é que nós aceitemos esse senhorio. Que a gente olhe para esse sacrifício. Olhe para esse Senhor maravilhoso, amoroso, de amor eterno. E a gente se renda, se arrependa da nossa vida de pecado. Se lance aos pés dele e fala: Senhor, tu és maravilhoso, eu quero te servir. Eu me arrependo da minha vida até hoje. E assim, isso faz sentido para você? E o que ele está falando aqui? Ele não está falando da crucificação, ele não está falando da vinda dele, ele não está falando de Jesus ressuscitar, mas ele está falando nem do derramamento do Espírito, mas ele está falando da nossa aceitação e da nossa rendição. E mesmo quando a gente se perde, ele vai atrás de nós, porque o compromisso dele com a nossa vida eterna é muito grande. Maior até do que a gente pode imaginar. E assim, então é importante que nós estejamos atentos à voz do Espírito dentro do nosso coração, sabe? Porque essa obra do buscar a ovelha se dá também através de nós, irmão.
Quando você liga para um irmão que você não sabe, mas Deus fala assim, poxa, dentro do teu coração você sente uma vontade, sabe, de ligar para um irmão que você não vê há um tempo, ele saiu da igreja, foi para uma outra, depois você não sabe se ele está em Cristo, depois você liga para ele e fala, pô, eu estou afastado. Sabe? E você vai ali, começa a trabalhar naquele coração, chama ele. Percebe que isso é feito por nós. Percebe que o Senhor nos envia a fazer esse trabalho de muitas vezes ele age, procura a ovelha e nos leva até ela. Ele sabe onde está e nos encarrega daquela vida. E nos leva a ela. Para que a gente faça a obra ali. Para que através do Espírito que está em nós, a gente possa ter comunhão com Ele e com aquele que está perdido. Então, assim, Jesus está ensinando para a gente, né, o quanto nós somos valiosos aos olhos de Deus. E o quanto Ele está disposto a nos usar e a nos buscar quando a gente fraqueja, sai, não quer saber, vai, toma o próprio caminho. Né? Mas assim, tem uma coisa que é uma coisa que me intriga. Jesus fala assim, e se encontrar, falando da ovelha perdida, e se encontrar, né? Como assim se encontrar? Tá aqui né? Falando, né? E o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? Isso é o verso 12. No verso 13 ele diz assim, e se conseguir encontrá-la... Como assim? Garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Mas como? Não sabe onde ela está? Não. Como assim? O que é que Jesus, na verdade, está nos ensinando com isso? O que ele quer dizer com isso? Que existem ovelhas que vão para lugares, né, na sua vida, não é que Jesus não pode ir, ou que o Espírito Santo não possa estar, mas que simplesmente ela não quer mais. Ela fez outra escolha e não quer nem ouvir falar. Pelo menos naquele momento, ela não aceita nada. Então, naquele momento, ela não foi encontrada. Isso não quer dizer de que Jesus tenha desistido. Amém? Isso não quer dizer de que Jesus tenha abandonado. Quer dizer somente que aquele momento, naquela procura, naquele momento, ela não foi encontrada. Não quis ser encontrada. Né? A gente vai falar semana que vem disso, mas lembra do filho pródigo? Conhece o filho pródigo? Tem um momento da vida dele que não queria ser encontrado. Mas chegou um outro momento, irmão, em que ele se fez encontrado. Não é verdade? Então, assim, existem momentos e momentos na vida daquele, né? Na vida do homem. O problema é que a volta de Cristo é iminente. Deus queira
que a gente seja encontrado, né, na volta de Cristo, a gente seja encontrado debaixo das asas do Senhor. O que Jesus quer nos ensinar? Que existe essa ovelha que em determinado momento não quer seguir suas próprias convicções, não quer conversa, quer seguir seu caminho, quer viver uma vida dissoluta, quer viver no pecado. É isso que ela quer. Eu quero. Não quero saber de igreja, não quero saber. Gosto de você, irmão, você é meu amigo, mas eu não quero voltar à igreja. Não vou, cara. Eu prefiro ir eu vou lá pro baile, eu vou para outro lugar, o meu coração está em outro lugar e eu não está lá. Eu não vou lá para te enganar ou enganar o Senhor. Às vezes ele tem um respeito e outras vezes existe uma mágoa, um ressentimento por uma confusão, por um problema, por uma briga ou por uma palavra, né? Por algo que aconteceu e ele não quer voltar. Né? Então, meu amado, essa obra do ir buscar é algo que se cumpre em nós e através de nós. Por isso que lá em João ele diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo. E fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, faremos as obras dele e outras obras além daquelas que ele está fazendo, que ele estava fazendo ali naquele momento. Agora, é linda essa alegria do reencontro, né? Poxa, ele reencontrar, ele encontra aquela ovelha, a ovelha que estava perdida, e ele uma alegria tão grande que a palavra ali fala que é um momento especial, há muita alegria, né, por aquele pequenino, né, que não vai mais se perder eternamente, não está mais perdido. E a alegria não é só daquele que procurou, mas de todos à sua volta. A alegria de todos à sua volta. O Evangelho de Lucas conta essa história melhor ainda. Né? Assim, olha, em Lucas 15. Aqui a passagem é um pouquinho diferente. Né? O que me leva a concluir que Jesus usou a mesma parábola para situações um pouco diferentes. Aqui ele fala do discípulo que se desviou. Em Lucas, entendo eu, que ele está falando daquele que nunca se converteu, nunca conheceu. E que também, na visão dele, se Deus quer que ninguém se perca, é aquele que está perdido e que precisa ser encontrado. Né? Então, em Lucas 15, a partir do verso 1, ele diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás daquela ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, olha só, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu queria enfatizar nesse primeiro momento a alegria nos céus. Então não é só daquele que a encontrou.
não é só do Espírito Santo, não é alegria, é uma verdadeira festa. Reúne os amigos, reúne todo mundo, chama todo mundo e fala: gente, vamos nos alegrar porque um pecador se arrependeu. Porque uma ovelha que estava perdida foi encontrada. E a alegria do céu inteiro em júbilo. Tem versão que fala, não fala alegria, fala júbilo ou festa. Meu amado, o que é isso? Que alegria é essa? Que felicidade é essa? É como, sabe, é como um gol. É como um gol, né? Em que todos gritam, todos assim, todo o céu inteiro, sabe, festeja, é festa. Que lindo, cara. Isso é demais quando um pecador se arrepende, vai ali e aceita e diz: eu faço do Senhor Jesus Cristo o meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. E faço dele o Senhor da minha vida. A festa, júbilo, alegria no céu. Ou quando aquele que volta, que é reencontrado, volta ao convívio dos irmãos e se arrepende. A festa. Amigo, eu vou te falar uma coisa, né? Assim, eu entendo que Jesus se alegra com a vida da gente, a vida justa, a vida obediente. Mas se você quer ver festa no céu, então trabalhe para que um pecador se arrependa. A nossa vida de discípulo alegra Jesus. Ele fica feliz com a gente. Agora, a festa é quando um pecador se arrepende. É quando a gente está... Ele está dizendo, ele está nos ensinando a igreja. Assim, gente, vocês têm que andar a santidade. Você tem que ser humilde como uma criança, inofensivo. É a característica de vocês. Mas cada vez que um pecador se arrepende, que vocês vão ser usados para isso, vai ter festa no céu. E vai ter festa aqui também. Vai ter festa no nosso coração, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão estar em júbilo. Isso é lindo, cara. Isso é tremendo. Isso é demais. Assim, e o propósito de Deus, né? De que nenhum se perca. É o que ele fecha a parábola, né? O que Jesus está falando lá, ó, no verso 14? Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus, estou falando lá de Mateus 18, 14, né? Não quer que nenhum desses pequeninos se perca. E no livro que a gente acabou de ler aqui também, de Lucas, né? Ele também fala a mesma coisa, né? De que ninguém se perca, né? Ele não quer, meu amigo. O propósito é esse, é de que todos se salvem. Ora, e é através da gente. Agora, essa alegria, presta atenção comigo. Vou fazer uma provocação para você. No início do capítulo, Jesus fala que, né, ele, em outra passagem, não no início aqui do capítulo, deixa eu pegar aqui. A passagem que a gente já estudou, né,
que ele fala, né, daquele que encontra um tesouro, né? Vai andando no campo. A gente, lá na parábola de Mateus 13, né? E ele diz que, né, de que encontrou um grande tesouro, o tesouro escondido. Diz que certo homem andando no campo, encontra um tesouro. Ele vai, vende tudo que tem e compra aquele tesouro. Da mesma forma daquele negociante que negociava pérolas, né? Também lá em Mateus 13, a gente estudou esse sermão de Jesus. Ali éramos nós, né? Era o discípulo, né? Um estava procurando, o negociador de pérolas estava procurando, estava à procura. O outro não, foi por acaso, estava andando no campo e encontrou um tesouro. Vendeu tudo e com muita alegria, diz a palavra assim, com muita alegria, vendeu tudo que tem e comprou aquele campo. Aqui ele fala que o pastor das ovelhas, quando perde uma, vai atrás e quando a encontra, com muita alegria, traz ela de volta. Lá ele fala de um tesouro que é encontrado e que nós somos aqueles que encontram um tesouro, que é o reino dos céus. Mas por outro lado, ele diz aqui que é uma festa quando a gente se converte, de que quando a gente encontra esse tesouro e a gente fica cheio de alegria, vai e abandona toda a vida passada e vende tudo que tem, compra aquele campo e a gente está cheio de alegria, da mesma forma tem festa no céu, irmão. Porque um pecador se arrependeu. Nós encontramos um tesouro. Mas, de outro lado, é como se nós fôssemos um tesouro também. A menina dos olhos de Deus, a qual ele enviou o filho dele para morrer por nós. E quando a gente reencontra, a gente abandona tudo e reencontra o sentido da nossa vida pelo qual nós fomos criados, a imagem e semelhança dele, para voltarmos a ser parte da família de Deus. Ele fala, o que é isso? Há muita alegria e festa no céu. Alegria e festa no céu. Porque os tesouros se encontraram. Percebe isso? Do valor que ele está dizendo que nós temos? Né? Assim, o valor que um ser humano tem, seja ele qual for. Seja ele qual for. E que Jesus morreu por ele. E que todos podem se arrepender. E que há arrependimento e festa para todos. Ah, não, aquele lá que se arrependeu, aquele não vai ter festa, não. O nego vai ficar chateado, mas como é que aquele cara assim se arrepender? Não, irmão. Não importa quem tenha sido ele. Mas se há arrependimento verdadeiro, há festa no céu. Você pode entender isso? Você quer participar dessa festa, irmão? Você quer ser parte dela? Ou um agente provocador dessa festa? Um agente que leva a festa? Poxa, é disso que Jesus está ensinando a igreja. Jesus está nos ensinando o nosso papel, o nosso valor
como a gente se encaixa no propósito do Pai. E qual o resultado disso? Lá em Tiago 5,20, ele diz assim: lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Muitíssimos pecados sejam perdoados. Na versão que diz multidões de pecados. Amado, o Senhor está nos ensinando, está ensinando a igreja do valor que nós temos, do valor que aqueles que ainda não conhecem Jesus têm, o valor daquele que esteve conosco na igreja, esteve conosco na comunhão com Cristo, mas por algum motivo ele saiu. Por algum motivo ele foi para algum lugar. Hoje a gente nem sabe onde estão. Alguns a gente sabe, outros nem sabe. E Jesus está nos falando: vamos buscar aquele que está perdido. Vamos buscar aquele que se perdeu. Vamos buscar aquele que está precisando de você. E a gente, com toda a paciência e todo o amor, a gente possa trazer essa ovelha de volta. Quer dizer, a gente não, né? A gente como um agente dessa ação, mas quem traz de volta é o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Amado, essa é a palavra para você nessa noite. Que o Senhor abençoe a tua vida, né? Tremendamente. E que essa palavra possa entrar no teu coração, do propósito dele contigo. Ele não está falando de ministério. Ele não está falando isso aqui, é para todos aqueles que são discípulos. Ele está falando para discípulos. Um dia alguém me perguntou qual é a diferença do discípulo, né? A gente fala muito do discípulo, do discipulado, aquele que é discípulo, aquele que é discípulo, aquele que é discípulo, mas tem diferença do evangélico para o discípulo? É possível isso? Não. Assim, entendo eu que discípulo é todo aquele que segue Jesus. Que segue Jesus. Assim, se a gente pudesse falar, né, até o pastor Valmilton falou isso no domingo, né? Ele usou a expressão de crente e discípulo. Né? Eu estou usando do evangélico e discípulo, né? Mas no mesmo sentido. Discípulo é quem segue, o evangélico seria aquele que sabe tudo isso que a gente está falando agora. Ele sabe. Tudo que a gente está falando agora, ele sabe. E o discípulo é o que obedece. Essa é a diferença. O discípulo pratica. 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 Amém? Que o Senhor Jesus possa ministrar essa verdade no teu coração e te usar poderosamente em todos aqueles que estão à sua volta. Que essa palavra frutifique na tua vida. E que você seja um rio a jorrar pela vida eterna. Eu quero orar por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro para que a todos que estão aqui hoje, Senhor, a todos que estão ouvindo ao vivo e também por aqueles que vão ouvir essa gravação. Senhor,
Que o Senhor possa ministrar no coração deles essa verdade e que venha frutificar essa verdade. Que eles pratiquem, Senhor, essa verdade e busquem, e meditem, e deixem que o Teu Espírito Santo os conduza nesse trabalho. Que eles se lembrem daqueles que o Senhor se lembra. Daqueles que estão perdidos ainda nesse mundo, daqueles que um dia estiveram no nosso meio e saíram, que um dia esteve no meio cristão e saiu. Meu Pai, por aqueles que nunca aceitaram, nunca tiveram oportunidade séria ou impactados por uma palavra, e que, Senhor, essa pessoa, esse homem, essa mulher, vai entregar essa palavra, que vai cortar esse coração, Pai. Eu oro por cada um deles, Pai, para que a Tua semente, o Teu Santo Espírito, faça frutificar, faça crescer essa planta dentro deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, e que tenha misericórdia de ti, e sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe, meu amado. Sueli, que bom ter você, linda. Boa noite, querida. Estamos aqui. Daniel. Adriana, Maurício, grande Maurício. Oh, que bom, Maurício, ter você aqui, meu irmão. Oi, Yula. Ai, que bom ver você, linda. Né? Emanuel, Luciana, meu pastorzão, todos vocês, né? Eu quero deixar uma palavra de bênção, né? Uma palavra sabe, de propósito de Deus na tua vida, e que Deus é contigo, Você foi separado, separada para andar com Ele. E o Senhor vai edificar a tua casa, edificar a tua vida, a tua família. O Senhor cuida, como a gente viu no início desse estudo. O Senhor cuida de mim e cuida de você. O Senhor cuida. Toma essa palavra. O Senhor é contigo. Amém? Meus amados, olha, amanhã tem uma live com o pastor Valmilton e pastora Cleide. Cara, o estudo de batalha espiritual, um seminário sensacional, é imperdível. Você não pode deixar de assistir. Amanhã, terça-feira, 21 horas, no Instagram do pastor Valmilton, né? E no Facebook da pastora Cleide Nossa. Então você vai encontrar aqui no Instagram, ele aqui na página do MRV, a gente sempre coloca uma referência lá, né? uma indicação para ele, lá para o perfil dele. Então, se você chegou até aqui, você quiser assistir esse seminário, é maravilhoso. Na quarta-feira, a gente tem coisas de casal. Cara, é maravilhoso. Eu não perco né? Não perco assim, Armando e Renata falando de família. Fala de desavença, fala de planejamento, fala de dinheiro, fala de filho, fala de tudo que a gente vive em casal dentro de casa. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, que a gente tem vivido tanto em casa, né? E ele fala de toda essa nova situação que a gente tem vivido, todo mundo, né? Tem vivido, e está sendo assim maravilhoso, tem edificado muito as nossas casas, as nossas famílias. É importante
que você assista. Amém? Olha, e domingo, né, aqui nesse mesmo Instagram, nesse mesmo Facebook, né, MRV_RJ, a gente tem o culto de celebração, né, com os nossos pastores, tem sempre outras pessoas, tem louvor. É uma bênção, é uma bênção. Então, né, e é dia de ceia, irmão, olha só. E olha aí. Então, esse domingo é dia de ceia. Amém? Jesus te abençoe. Jesus abençoe a tua casa e Jesus abençoe a tua vida. Amém? Sueli seja abençoada, né? Ah, na quarta-feira tem uma participação especial da pastora, é? Oh, que bacana! Falando sobre relacionamento abusivo. Oh, olha o tema, irmão. Olha o tema, né? Então, com certeza estaremos lá. Um beijo grande para cada um abraço forte, muitas saudades, que Jesus abençoe vocês, tá? Um grande abraço. Bom, não tem outro jeito, irmão, vamos ter que encerrar. Amém? Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.